Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Muita coisa aconteceu desde o longínquo 2006. Naquele ano, Lula foi reeleito, a Itália venceu a Copa do Mundo na Alemanha e um toque de recolher parou São Paulo. E o livro mais vendido do ano foi Quando Nietzsche Chorou, de Irving D. Yalom. A economia cresceu naquela época. Quem não se lembra do Cristo Redentor decolando na capa da revista The Economist, em 2009? Ou dos livros de colorir, de 2015? Depois disso, a decolagem do Cristo foi abortada, e veio a crise. Pensando no livro, as duas principais redes de livrarias entraram em recuperação judicial em 2018. Muita coisa aconteceu mesmo nesses 14 anos. E quem acompanhou a evolução da indústria editorial brasileira nesse período foi a economista Mariana Bueno, que coordena a pesquisa Produção e Vendas do setor editorial brasileiro, hoje tocada pela Nielsen Book. Ela é a convidada da semana do podcast do Publish News e está aqui para falar sobre a série histórica da pesquisa, que reuniu as informações desses 14 anos. O que se vê é o encolhimento da indústria, que perdeu 20% do seu faturamento real ao longo desses anos. Esse podcast é um oferecimento da MetaBooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzir custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa do dia 13 de julho de 2020, gravado no dia 9. Aqui é Fábio Errara com Leonardo Neto, para falar com a Mariana Bueno. Mari, você acabou de fazer a apresentação da série histórica da pesquisa Produção e Vendas do setor editorial brasileiro, numa live que acabou de acontecer no Facebook da CBL, e a gente está aqui agora para poder esmiuçar esses números todos aí, entender o que aconteceu no mercado nesses 14 anos, né? Você vê aí na live você falou bastante da importância de 2018 para esses números, que é um ponto de inflexão importante aí nessa série histórica. Acho que a gente podia começar a falar um pouquinho de como é que se comportou o mercado o ano passado e a importância desse ponto de inflexão nessa série histórica, né? Então, Léo, é isso, assim, eu acho que 2019 foi um ano bem importante para o setor, para a indústria, de alguma maneira até surpreendente, né? As apostas não eram bem essas. Eu acho que a importância de 2019, tem dois fatores aí que a gente precisa levar em consideração, né? Primeiro, o enfrentamento da crise econômica e da crise das grandes redes, então a alternativa que a indústria busca e acaba conseguindo, né? Principalmente obras gerais e religiosas, que apresentaram os resultados mais positivos, mas, por exemplo, didáticos, que é um número que a Nielsen já tinha dado com o Bookscan, né, que apresentou uma queda nos canais monitorados pelo Book, lá no início do ano de 2019, por conta da queda do livro didáticos, mostrou que arrumou alternativa como o canal Escolas e Colégios, né, que a gente sabe que ali é exclusivamente de didáticos, assim, né, exclusivamente assim, né, a maioria dos livros de quem comercializa ali são as editoras de didático. Então, acho que o mercado buscou essas alternativas, conseguiu essas alternativas. O segundo ponto é em relação ao enfrentamento desse ano, né, porque é muito difícil a gente pensar que não vai ter queda, né, acho que nenhuma indústria consegue visualizar a queda. E esse enfrentamento, ele é em duas frentes, né? Não só pela queda do próprio setor, da própria indústria, né? Mas da crise econômica que vem, né? Então, o Banco Mundial já sinaliza a retração econômica mundial, já sinaliza uma retração econômica brasileira bem acentuada, o Banco Mundial aí indicou 9% de retração do PIB. Então, esse resultado dá fôlego, né? É claro que a gente sabe que as editoras sofreram um baque do PNBE, muitas delas, né? Sofreram o baque
das grandes redes, né? Então já estava com caixa aí não muito legal, e que talvez esse fôlego não seja assim tão forte, né? Tão intenso. Mas é uma expectativa, gera uma expectativa bacana, assim, para o próximo ano, apesar da presença da pandemia, né? E chamou bastante a minha atenção, Mari, é que no ano passado eu fui resgatar a matéria do ano passado, né? A gente dizia ali que nos últimos 13 anos, falando especificamente da série histórica, nos últimos 13 anos a queda tinha sido de 25%. E aí 2019 foi tão importante nessa conta que essa queda deu uma freada, né? Porque considerando os 14 anos, a gente teve uma queda de 20%, ou seja, não continuou naquela mesma queda que estava tendo antes, eu tenho a impressão. Não continuou, né? E quem puxou, quem segurou isso, além do subsetor de religiosos, que já é um subsetor mais estável, foi Obras Gerais, o que é muito bacana, né? Porque é um subsetor que vinha sentindo ali a crise, vem apresentando retração antes da crise, né? Então é o subsetor mais dependente das grandes redes, né? Então esse resultado é muito positivo, né? Então puxar esse número ser puxado por Obras Gerais é muito bacana, assim, para a gente que trabalha com livro, para quem gosta de livro, né? Então é bacana. E sim, segurou, né? Então amenizou essa crise. E acho que aquilo que o Marcos falou na live é importante, né? Quer dizer, o que aconteceu em 2010 e 2011, né? Que o setor assim não tem uma resposta, né? E talvez uma recuperação ali conseguisse colocar o setor num patamar acima, né? Quer dizer, a crise não teria esse impacto tão forte como ela teve. Então é bacana a gente ver esse resultado. Porque assim, só tentando contextualizar, ele tem uma queda, o mercado tem uma queda muito estranha, no mínimo, em 2011, não é isso? 2010, perdão. 2010, 2010 e 2011, são duas quedas sequenciais. E ainda, só que assim, o PIB apontando para cima ainda, né? A gente não tinha chegado nas crises de 2015, então acho que 2010, isso que chama muita atenção. 2010 é o PIBão, né? Uhum. É aquele PIB rechonchudo, né? Aquele PIB com uma variação super alta, a economia cresceu. É um período que o Brasil estava bombando, né? Como eu falei na live, eu costumo citar esse exemplo, porque eu acho que ele é muito simbólico. Quer dizer, o Cristo, nesse período, estava decolando na capa da The Economist. Essa capa é uma capa muito famosa, né? É um Brasil que estava... Agora vai. E o mercado de Obras Gerais, ele faz o sentido completamente oposto àquele do conjunto da economia. Então, alguma coisa aconteceu ali, né? E o mercado não reagiu. Você usa sempre essa imagem da boca de jacaré, né? E eu brinquei que nasceu um dente agora na boca de jacaré, porque esse ano deu uma crescidinha assim para cima na imagem do gráfico. E é uma crescidinha mesmo, assim, né? A gente está falando aí de 15% em termos reais, né? Num ano em que a economia, o PIB foi um PIB muito pequenininho, né? A gente está falando de uma variação de 1,1, né? Então, é um PIB muito, muito tímido, é um crescimento muito pequeno no conjunto da economia. E Obras Gerais superou isso de longe. Então, isso é bacana. E é curioso, né? Porque Obras Gerais, também conhecido como livro de livrarias, né? E num ano que 2019 foi um ano, 2018 as duas principais redes pediram recuperação judicial, e 2019 foi um ano do mercado encontrar novas formas de levar o livro ao leitor, né? De se encontrar com esse leitor. Então, acho que é um movimento bonito de acompanhar isso mesmo, né? E aí eu destaco os dois canais que operam exclusivamente online, que é a pesquisa pura, né? Então, desde as livrarias exclusivamente online, ou seja, livrarias que só operam na internet, como a venda direta, né, com marketplace, seja no formato de marketplace ou do próprio site da editora. Então, eles ganharam importância para as editoras, né? São canais alternativos e que aí, para o enfrentamento da pandemia, também é interessante, né? Então, você tem... eu escutei a última live, a última podcast com o Bruno, e o Bruno falou disso, né? O Bruno Mendes. Tem gente que está começando a procurar agora e tal. Mas eu acho que existem algumas editoras que já começaram esse movimento anteriormente, né? De tentar se
se conectar e tentar montar um marketplace, um site mais atrativo para que os consumidores encontrem esses livros em outros lugares. Quer dizer, também a tendência de crescimento apontado de 2019 provavelmente estaria acontecendo em 20, né, que a gente estava vendo no começo do ano, né, pré-pandemia. É um pouco isso mesmo, né? Só que, claro, agora não sabemos também, né? Então, eu acho que há dois fatores aí, né, que a gente precisa... A gente está vendo um crescimento, estava apontando um crescimento do varejo, né? A indústria apontou um crescimento em 2019 que era bom. A indústria dava sinais de que estava bem, né? Se a indústria teria de fato um crescimento como está existindo no varejo, é uma outra questão, né? O varejo cresceu durante um tempo e a indústria caiu, né? A Nielsen aponta isso também, né? Quer dizer, existem momentos em que o varejo cresce, mas a indústria cai. Agora, eu acho que foi um marco importante, né? 2019 foi um marco importante nesse sentido. Eu acho que o Marcos tem razão também quando ele diz que muito difícil você continuar mantendo esse crescimento recuperando o preço. Quer dizer, isso tem um teto, né? É difícil pensar, ainda mais na situação de pandemia, né? Ou no momento de retração econômica que a gente vai enfrentar. A gente está falando de desemprego, está falando de uma série de coisas. Mas... eu acho que tem margem ainda e eu acho que é um sinal interessante, né? Aproveitando o que você falou, é que parte dessa recuperação também é mais uma recuperação também no preço médio real, não é isso? Isso. E também a venda de exemplares, quer dizer, a gente tem um crescimento, quer dizer, uma queda durante muitos anos do preço real e agora a gente tem uma subida. Faz sentido? Então, isso. Para Obras Gerais faz muito sentido, né? Então, Obras Gerais consegue aumentar o preço médio do livro, né? Então, recuperar um pouco dessa perda do preço médio do livro. Mas o número de exemplares não varia muito, né? A gente está falando de cerca de 1% aí, da variação do número de exemplares. Quer dizer, manteve estável, ganhou no preço mesmo. Né? E em religiosos é um outro cenário, né? Tem um aumentozinho do preço ali, mas ele só recupera a inflação e há um aumento do número de exemplares, né? Didático tem aquela estabilidade, né? Então não muda muito. E CTP é uma questão, eu acho. Eu acho que se existe um eixo aí que é mais complicado, é CTP. Porque é isso, é uma queda constante de muitos anos, né? E nem tem uma recuperação no ano passado, que poderia ser uma esperança, digamos assim, né? Então, o subsetor de CTP não apresenta essa recuperação, né? O subsetor de CTP, ele é o único que apresenta, inclusive, queda nominal. Então, quando a gente deflaciona isso, essa queda é muito mais intensa. Eles vêm enfrentando algumas questões, né? Então, assim, a evasão, né, das universidades, aquilo que eu falei, alunos das universidades não conseguem adquirir os livros indicados, mas há também uma nova concorrência, né? Porque se há uma migração para as plataformas digital, e eles relatam que há, né, ela não é suficiente para recuperar essa perda, e há uma concorrência nessas plataformas, né? Hoje você tem canais do YouTube que cumprem essa função. Você tem plataformas de cursos virtuais, quer dizer, as pessoas se familiarizaram mais com essas plataformas na pandemia agora. Você tem universidades que têm essas plataformas, estão dentro dessas plataformas e fornecem esses cursos. Então, é uma situação mais delicada, mais complicada. Eu fiz um estudo rapidinho aqui para o podcast, para a gente ter uma noção, quer dizer, desde o início da crise, CTP tem uma redução de 55% no número de exemplares. Nossa. Cacete. Porém, ele vem apresentando alta no preço em termos reais desde 2013. Tá? Se a gente considerar esse período, existe um aumento de 18,36% no preço médio do livro de CTP. Mas ainda que existe esse aumento no preço, ele não é suficiente para recuperar essa perda no número de exemplares. É muito significativo. A gente está falando de 55%, quer dizer, caiu mais da metade. Né? Então... Entendi. E uma parte que o governo não faz tanta diferença assim também, né? Ele faz mais nos didáticos. Não, porque o governo não compra livro. Ainda que bibliotecas privadas, e aí a gente sabe que eles vendem também para bibliotecas públicas, para outros órgãos do governo e tal,
biblioteca privada aparece como um canal importante para a CTP, então as universidades continuem comprando e tal, não é suficiente, assim, é muito pequena, a participação do governo é muito pequena. E Mari, talvez eu esteja passando o carro na frente dos bois, e aí você me diga se eu estou fazendo isso mesmo, mas você está em processo de colhimento de dados para a pesquisa do digital, né? Você percebe, já dá para ter o sinal, se parte dessa queda de 55% do número de exemplares tenha algum reflexo no faturamento de livros digitais dessa turma do CTP? Ou não dá para você não consegue dizer alguma coisa? Eu não consigo dizer ainda, eu não consigo afirmar nada ainda. O que a gente tem são relatos, né? Então, os editores do CTP dizem que sim, que há uma migração, mas que ela não é suficiente para recuperar essa perda. Mas eu não consigo dar esse dado ainda, eu não tenho esse dado pronto ainda. Mas vamos ter quando saírem os resultados da pesquisa digital. Vamos ter. A pesquisa está no ar, ela não vai mais ser prorrogada, né? A pandemia também não faz... A Thalita agradece. A Thalita falava assim, Léo, eles estão prorrogando de novo. Eu falei, Thalita, mas dá porque é importante. Não, e porque assim, o período de pandemia prejudicou um pouco essa fase de coleta, né? Porque, enfim, é mais difícil mesmo das editoras acessarem os dados, nem todo mundo estava preparado para trabalhar remotamente, então ela se estendeu mais do que a gente esperava, né, o período de coleta, mas do que a gente tinha programado, na verdade. Depois, quando veio a pandemia, a gente já imaginava que ia demorar um pouco mais. Até que dia que as pessoas podem... Até o dia 15. Até o dia 15, meia-noite. Meia-noite então... do 15 para o 16, viu, gente? Se você estiver ouvindo o podcast na segunda-feira, então você tem que correr, tá? Porque... vai até quarta-feira. Mas a gente está com um número de respondentes legais, assim, já teve bastante gente que respondeu, então eu acho que vai dar, a gente vai conseguir fazer um trabalho legal. Assim. E Mari, a gente estava, antes de falar de CTP, a gente estava falando de obras gerais, né? E o Fábio observou que teve uma recomposição desse preço em 2019. Eu acho que lá na primeira pergunta, quando eu te fiz, eu falei 2018, mas era 2019, né? Eu acho que eu falei 2018. Mas, talvez. De todo modo, estou me corrigindo aqui antes tarde do que nunca. Mas, enfim, a gente estava falando antes dessa recuperação, dessa recomposição do preço do livro, preço médio do livro no subsetor de obras gerais. Você tem um número de quanto foi que esse preço se corroeu ao longo dos 14 anos? Agora eu tenho. Eu prometi para você que eu ia calcular. Eu tenho, foi 34%. Então, de 2006 a 2019, em termos reais, o preço do livro de obras gerais caiu 34%. E aí você, pensando, né, que isso é o preço, não é o preço final ao consumidor, é o preço, vamos dizer, é o preço de capa, né, é o preço médio do que sai da indústria, não é o preço que chega para o consumidor. Mas, de todo modo, é um produto que perdeu aí ao longo de 14 anos 34% do seu valor, né? Ou seja, a livraria que estava vendendo um livro a R$100 no ano passado, agora ele está vendendo o livro a R$66. Esse mesmo livro custa hoje R$66 porque ele perdeu 34% do seu valor. Então, eu não sei se isso se aplica à livraria, tá? Tá. Porque ali você tem o FII da livraria, mas sim, a indústria, sim. Então, a editora que estava vendendo esse livro, vamos supor, a R$100, agora ela não está mais. É exatamente isso. Mas, assim, desculpa perguntar isso no meio, mas, assim, a inflação desse período tem como saber se foi o preço nominal de capa caiu ou foi a inflação que comeu esse valor? Não, então, é isso, né? Em determinado período, o preço nominal começa a subir. Mas, sim, por mais que exista a alta desse preço nominal, ele não recupera a inflação, né? O preço real, ele está sempre... Tem subsetor que permanece estável. Então, por exemplo, se eu olhar a curva de religiosa a partir de 2013, ela é flat, ela é uma reta. É o subsetor repondo a inflação desse preço, né? Por mais que exista uma alta do preço nominal. Né? Didático é muito instável, né? Tem uma estabilidade muito forte, e obras gerais não consegue repor.
Então, Esse ano foi... Deixa eu só concluir a minha pergunta, então. De todo modo, se existe um padrão da comercialização do livro que é, via de regra, dar um desconto de 50% para as livrarias, as editoras estão faturando aí a metade do que vale o livro. Então, o preço médio do livro vai refletir isso de alguma forma lá na livraria. O que eu estou querendo aonde eu estou querendo chegar é o seguinte: se o livreiro, eu estou tentando entender a crise das livrarias, né? Se aquele livreiro que estava vendendo o livro lá atrás, em 2006, por um preço X, e esse preço nunca foi recomposto, posto que quem dá o preço de capa para o livro é o editor, pela lei brasileira, quem dá o preço de capa é o editor, né? Então, a livraria também não conseguiu recompor esse preço final ao consumidor, né? Afora as guerras de descontos que são feitas aí sobretudo com a chegada da internet, né? Então, assim, isso ajuda a explicar essa crise, essa quebradeira das livrarias, essa falta de recomposição do preço ajuda a explicar essa situação das livrarias que se agravou aí de 2018 para cá? Então, eu acho que tem duas coisas aí. Essa sua pergunta é muito boa, inclusive. Primeiro que é um fenômeno que não acontece só aqui. Tá? É um fenômeno mundial. Ainda que a gente possa dizer que tem edições mais baratas, né? Na Europa, por exemplo, tem muita edição de bolso e tal, mas não é um fenômeno que acontece só aqui. A outra coisa, em relação às livrarias, aí a gente entra meio no dilema Tostines. É muito difícil a gente determinar, né? É claro que tem influência, né? Mas até que ponto isso tem influência nessa crise e até que ponto a política adotada das livrarias com essa guerra de descontos não influencia, né? Entendeu? É meio dilema de Tostines mesmo. Então, há uma aposta da indústria e ela é clara, né? Então, reduzir o preço para ter um aumento no volume. Existe um aumento do volume, mas ele não é suficiente para garantir o desempenho. Até que ponto isso impactou as livrarias? Eu não sei. Né? Até porque as livrarias apresentaram resultados positivos num momento em que o subsetor, por exemplo, de obras gerais, que é o livro da livraria, apresentava decréscimos significativos, que é lá 2010, 2011, né? Mesmo depois, ali a gente já nem tem o book ainda, mas depois a livraria apresenta crescimento. Né? O book mostra isso, né? O varejo mostra crescimento. Então, quando você fala book, você está falando Bookscan, da Nielsen. O Bookscan da Nielsen. É que eu já até apelidei, tá vendo? Já estou em casa. Aí, então, assim, o Bookscan mostra isso. Existem momentos assim, que o varejo cresce, inclusive em termos reais. Porque eu já também tive a curiosidade de deflacionar esses dados. O que acontece com a indústria é um movimento muito distinto, é um movimento muito diferente. Então, não dá para a gente afirmar, quer dizer, eu acho que pode ter influência? Pode, entendeu? Mas responsabilizar a indústria não dá para fazer, assim, acho que não... É um dilema mesmo. E não é exatamente buscar um culpado, é só tentar entender a crise, né? Porque, enfim, eu fico imaginando, se eu estou vendendo pacote de arroz, e esse pacote de arroz perdeu 34% do seu valor em 16 anos, em 14 anos, é claro que eu também perdi, né? Sim, sem dúvida. Mas eu gosto, por exemplo, da avaliação do Alexandre Martins Fontes quanto à crise das livrarias. Eu acho que é muito mais uma crise de gestão. Não há uma crise de demanda, não há uma crise de oferta. Há uma crise de gestão. Eu acho que as grandes redes de livrarias sofrem com gestão, porque tem livraria, inclusive, que já existia e vai muito bem. A dele, inclusive, né? Ele mostra os números, ele fala dos números dele. Né? A Travessa é uma livraria que também já existia e continua aí, né? Então, eu acho que a questão das livrarias é muito mais uma questão de gestão do que do preço do livro. E, claro, essa gestão envolve, porque a margem com o livro ela é maior, né? Então, eles vão vender, há uma opção por vender outros produtos, né, muitas vezes ligados à tecnologia, que o valor do produto em si é maior, mas a margem é menor. E você passa a concorrer
com players muito fortes e deixa de se especializar naquilo que você sabe fazer, né? Então, você não está concorrendo só com uma loja especializada de computador, você está concorrendo com todos os sites de compra e venda da internet, porque todos os sites grandes vendem computador, vendem celular, vendem tudo isso. Então, eu acho que tem muito mais uma crise de gestão em relação às livrarias do que relacionada com o preço ou com... Mas o preço cai no mundo todo, aqui não é diferente, aqui a queda é mais acentuada, e afeta a cadeia como um todo. Aí não dá para negar, de fato afeta. E nesses outros países, né, você fez aí um estudo super importante, que inclusive está no Publish News, traduzido para o português, porque você escreveu diretamente para o espanhol e a gente traduziu para o português. E nesses outros países, essa queda do preço foi acompanhada por um crescimento do número de exemplares ou aconteceu como aconteceu aqui também? Não, então, tem países que têm um crescimento no número de exemplares e tem países que não têm. Né? O que a avaliação que as pessoas fazem é que assim, o livro passa a ter outros concorrentes, né? O Facebook é um concorrente, o Instagram é um concorrente, então, assim, os serviços de streaming são concorrentes, as pessoas distribuem seu tempo diferente, né, e ocupam seu tempo com atividades diferentes, né? Eu gostaria muito de ter um estudo quando a televisão foi lançada, porque eu acho que ela trouxe um impacto no livro, né? Ou quando chegou a luz elétrica, né? Porque as pessoas liam o livro à luz de velas e aí acabava, a noite chegava, era horário de dormir, porque você não tinha muito o que fazer, né? Todo mundo dormia cedo e acordava muito cedo. A luz elétrica, ela tem um impacto no cotidiano das pessoas, assim como essas novas tecnologias, né? É que a gente não tem esses dados, mas eu acho que o livro sofreu um impacto. O bacana do livro, Léo, o que é interessante do livro é que assim, a gente está falando da luz elétrica e já tinha livro, né? E o livro não dá sinais de que vai acabar, né? Imagina você ser um produtor, sei lá, de disquete. A indústria do disquete, gente, acabou, né? Ou você ter uma rede de varejo de locadora de filme. Já foi, né? Então, o livro não, o livro ele consegue se perpetuar ao longo do tempo, mas é claro, ele passa por transformações porque o cotidiano das pessoas se transforma. E Mari, a gente pode dividir aí esses 14 anos da pesquisa em dois, vocês até inclusive dividiram isso em duas fases, né? De 2006 a 2014 e depois de 14 a 19. E eu estou olhando aqui, de 2006 a 2014, olhando o setor como um todo, ele se manteve estável aí com uma discretíssima subidinha de 0,1%, e depois ele cai 20%, né, nesse segundo período de 2014 para cá. Então fica muito clara essa divisão desses dois períodos mesmo, né? Exatamente. E fica claro ali naquela boca de jacaré também. Isso, exatamente. Quer dizer, a crise, ela impacta o setor, não tem alternativa, né? Então, você tinha dois subsetores que vinham muito bem, que seguravam essas quedas, e, interessantemente, são os setores com menor participação no mercado, na indústria como um todo, né? Que é CTP e religiosos, né? Os dois subsetores que no conjunto faturam menos, quando comparado com obras gerais e didáticos, que vinha muito bem, então que ajudaram também a esse período. Didáticos, que é muito grande, é um setor bem com a pujança, né, muito grande. É um subsetor que se mantém estável nesse período. Então, apesar da queda de obras gerais, os outros subsetores seguram. Quando a crise vem, ela derruba todo mundo, né? E aí vai acumulando. É interessante quando a crise vem também, se a gente pensar em obras gerais, é que o ano de 2015 ele é marcado pelo ano do livro de colorir. Então, a queda de obras gerais, ela podia ter sido maior, não fosse o fenômeno do livro de colorir. Então, a gente estaria falando de um patamar ainda mais baixo. Então, essa retomada de 2019, ela também é interessante porque ela não tem esse fenômeno, né? É verdade, então, né? Ela não tem esse fenômeno. Então, esse resultado alcançado em 2015, em obras gerais, ele tem o livro de colorir aí. Em 2019 não tem. Então, a gente está falando de patamares semelhantes, mas com realidades bastante distintas, né? Porque o livro de colorir deu um gás aquele ano, né, para o setor como um todo.
É verdade que não é um ano com nenhum fenômeno como teve do YouTuber, o livro de colorir ou algo parecido, né? Quer dizer que, teoricamente, dá um otimismo de parecer que todo o setor estava em recuperação mesmo, né? Me lembrei agora do prêmio Publish News que a gente entregou aí recentemente, e aí no final da apresentação eu de fato me emocionei, porque é um prêmio que a gente está mirando no pessoal do comercial, nessa turma que fez esse número crescer, né? Apesar de todas as adversidades, eles conseguiram fazer esse número crescer, e o crédito é muito deles, e por isso eu me emocionei ali naquele momento, e eles estão... eu fiquei pensando, será que eu estou sendo muito poliana de achar que isso é de fato uma coisa bonita de se festejar, né? E eu acho que é, né? Inclusive, teve gente que depois veio me chamar de patético, sei lá de quê, por conta disso. Mas, de fato, assim, é uma coisa que é bonita. E eu tenho muitos amigos no comercial de editoras, né? Então, ver que essas pessoas... da dificuldade que as pessoas passaram durante o ano e ainda assim conseguirem um número positivo, para mim foi muito bonito, assim. Será que eu fui patético, Mari? Eu não acho. Eu vou falar para você, esse ano, quando o resultado nominal de Obras Gerais, a primeira coisa que eu fiz foi jogar na planilha para ter o dado real. Porque é legal, assim, né? E você vê aquele dentinho que você falou, é muito bacana para quem gosta de livro, para quem trabalha com livro, né? Então, ao mesmo tempo, eu fico triste com o CTP, né? Quando eu recebi, eu coloquei também. Eu falei, gente, esse gráfico a queda tá muito acentuada, né? E CTP são estruturas. Pode ser, eu posso estar falando uma grande de uma bobagem, mas eu tenho a impressão de que as estruturas de CTP são mais parrudas do que as estruturas de obras gerais. Tem mais gente, é uma estrutura mais pesada, mais cara, mais. Então, assim, de fato um subsetor que deve estar sofrendo muito por conta disso, né? Eu acho que depende também, né? CTP você tem muito editora universitária, né? Na nossa amostra tem muita editora universitária, e aí elas são mais enxutas, né? Elas não como os grandes grupos de CTP, assim, que são mais parrudos, que têm essa estrutura e que produzem também livros mais caros, né? Não. Agora, é interessante, porque o número de universitários cai, mas em determinados cursos, por exemplo, ele não cai, mas o número de exemplares produzidos, por exemplo, cai. E cai porque não tem saída. Né? Então, por exemplo, para a medicina, se a gente olhar a série lá da produção de medicina, eu lembro que ele cai, mas o número de estudantes de medicina não cai nessa proporção. Né? Então, as pessoas estão adquirindo esse material de uma outra maneira. Elas estão buscando esse material de uma outra maneira. Não é evasão que vai explicar essa queda, por exemplo, nesse tipo de livro. Entende? Você acha que pirataria explica um pouco disso? Eu acho que sim, eles falam, né? As editoras de CTP falam em pirataria, mas eu acho que não é só, Léo. Eu acho que existe essa migração para o digital e existe essa migração, e essa migração enfrenta a concorrência, né? Por exemplo, eu conheço em economia alguns canais no YouTube que veiculam conteúdo de economia, tá certo? Por professores super renomados, super bons, e que trazem aquele conteúdo que está no livro. É claro, eu não sei se aí é um debate se esse canal ele é capaz de substituir o livro ou não, né? A minha opinião é que depende muito da área, né? Depende muito do tema, depende muito de uma série de coisas, né? Por exemplo, eu confesso que tem algumas coisas que eu uso, canais de professores que eu conheço para o YouTube, né? Porque matemática, 2 mais 2 é 4, não pode ser outra coisa, né? Então depende da opinião daquele cara que está no canal. Quando você tem uma disciplina, quando eu vou buscar outras coisas, aí eu não sei se o canal cumpre a função do livro. E nem sei se esse canal de matemática cumpre a função do livro, né? Eu já passei pelo livro, eu estudei pelo livro, eu tenho o livro, né? Se ele não for suficiente para mim, eu tenho o livro. Mas a verdade é que há uma migração. O Henderson fez um texto sobre isso, né? Muito bom, inclusive, falando exatamente disso. Eu acho que ela é fato mesmo. Você pegar essas plataformas de curso online, gente, é uma grandeza, né? A quantidade de curso que tem, de conteúdo disponível que tem, o cara ainda te certifica. Coisa que o livro não faz. Né? Querendo ou não, o livro não faz. O cara ainda te põe o carimbo ali. Né? A plataforma põe o carimbo. Fez o curso tal, da universidade
tal, do país tal, sobre esse assunto. Você sabe dizer se isso é local ou não? Se existe uma tendência não só no Brasil? Olha, então, eu tentei fazer essa comparação com o mundo. O problema é que, assim, as pesquisas não dividem isso desta forma. Na América Latina, a gente tem uma recomendação de fazer essa divisão, né? No mundo, existe, esses dados nem sempre estão disponíveis, porque a pesquisa que eu fiz, eu peguei os dados que estavam disponíveis, né? Tem gente que vende dado, enfim. Eles têm uma divisão que não é tão religiosos, não está separado, né? Então, só tem as 3 categorias. Então, eu não sei. O que eu sei, assim, por exemplo, hoje, a pandemia, existe uma reivindicação de alguns alunos nos Estados Unidos, né, que estão processando universidades, por exemplo, porque o conteúdo que elas oferecem é semelhante ao conteúdo dessas plataformas, entendeu? Que elas têm, a justificativa é, eu tenho um tempo muito menor, eu consigo o certificado mais rápido. Às vezes o professor que está dando na plataforma é melhor do que o professor da universidade, mesmo em universidades renomadas, porque quem dá aula é o assistente. Eu vi um episódio, tem um seriado, acho que no Netflix, que fala exatamente sobre isso. Então, assim, há uma mudança, né? E eles estavam dizendo que eles vão processar, e as universidades estão dizendo que se elas forem processadas, elas quebram, né? Que elas não podem deixar de pagar. E eles têm aquela dívida gigantesca com o fundo estudantil, né, para estudar e tal. Então, eu acho que a pandemia, ela vai mudar alguns paradigmas, ela vai trazer algumas coisas. Eu tenho a impressão que esse movimento já vinha acontecendo no mundo todo. Essas plataformas são famosas no mundo todo. Agora, o real impacto para o país, eu não sei. Mariana, você queria complementar com mais alguma coisa que a gente não chegou a comentar, a falar aqui? Não, eu acho assim que foi muito bacana o resultado. De fato, eu fico muito feliz. Eu sou como o Léo, eu fico feliz com esses resultados. Eu acho que era um ano de muito pouca expectativa, né? Eu costumo dizer que os economistas acham, as pessoas acham que quando os economistas se formam, eles ganham uma bola de cristal e conjuram a fadinha da expectativa. Eu não costumo conjurar a fadinha da expectativa e não tenho uma bola de cristal. Então, assim, era um ano onde as expectativas estavam muito baixas, né? E aí, no começo do ano, eu já vi algumas editoras colocando no LinkedIn, no Facebook, crescemos. Eu falei, gente, tem um movimento, alguma coisa acontecendo, acho que vai ser interessante. É um ponto de inflexão, acho que importante para não só para o momento que eles vinham passando, né, como para o enfrentamento da pandemia e da crise econômica que se avizinha, né? A retração mundial não vai ser uma coisa leve, pelo que as pessoas estão prevendo aí, né? Aí, os economistas voltam a prever. Mas eu acho que as pesquisas em geral, acho que é muito bacana esse movimento que a gente viu, a quantidade de acessos que tiveram as 2 lives foi muito grande, e acho que é bacana, o mercado está se familiarizando com as pesquisas, está tentando conectar esses dados, né? A gente vem do mercado que até pouco tempo atrás tinha muito pouco dado, né? Não tinha muita pesquisa. Então agora a gente está falando do mercado que tem mais pesquisa, que tem mais dado, e as editoras estão olhando para isso, o varejo, a cadeia está olhando para esses dados, né, para tentar evitar aquelas quedas abruptas que ninguém sabe explicar e que ninguém consegue responder, né? O dado está aí para isso, né? E aí eu complemento com uma coisa, eu sou prolixa pra caramba, eu complemento com uma coisa. Tem muita editora que às vezes olha, responde pra gente, né, fala pra gente assim, mas sabe o que é? Eu não me vejo na pesquisa. É uma pesquisa macro, de fato, né? Então ela tem um retrato macro, mas eu gosto sempre de lembrar o seguinte, né? Que um gráfico, quando a gente mostra um gráfico, o gráfico representa um movimento, um fato que aconteceu. E quando a gente mostra esse gráfico ele não é só traduzido pela linha do gráfico, né? Você consegue, esse gráfico é o espaço que ele ocupa. Então, se você não está naquela linha do gráfico, e a chance de alguma editora estar na linha do gráfico é muito pequena, porque a gente está falando de um conjunto de editoras, você está em algum espaço ali daquele gráfico, está abaixo da linha, está acima da linha, do lado direito, do lado esquerdo, isso diz alguma coisa. E a pesquisa retrata, tá retratando a tua indústria, a tua empresa ali, entendeu? Então, é um começo para você
conseguir se enxergar e avaliar como é que está a sua empresa. Uma dessas pessoas que me chamou de naif por conta do prêmio Publish News há algumas semanas atrás, ela me disse assim, por que as editoras mentem nessa pesquisa? E vocês têm uma forma de verificar esses números, né, Mari? Para ter uma veracidade desses números e esses números não estarem muito fora da curva, né? Então, a gente só usa o dado de uma editora quando ela respondeu o ano anterior, por uma questão metodológica e por uma questão de qualidade da informação. Metodológica porque eu não comparo laranja com banana, eu comparo laranja com laranja, né? Porque se eu usar o conjunto de informações, se eu tenho uma editora, por exemplo, que representa supostamente 70% do mercado e ela aparece na minha amostra, ela muda o cenário completamente. Então eu preciso ter ela todos os anos. Então, a gente só usa editora que responde 2 anos consecutivos. A segunda coisa é que, assim, conforme as editoras vão respondendo esse questionário, a gente vai verificando os dados que elas vão entregando. O preço médio é uma variável qualitativa. Eu consigo verificar se o faturamento e se o número de exemplares é consistente pelo preço médio. Então, eu calculo, se eu tenho um preço médio lá de R$3.000, por exemplo, eu falo, tem alguma coisa errada. O que é? Né? Então, quando a editora responde sempre, normalmente a gente descobre e a gente liga para confirmar. Quando a editora nunca responde, a gente precisa saber qual dado que é diferente. Então, existem várias formas e várias técnicas que a gente aplica ao longo da coleta, né? E depois, na hora que a gente roda os dados, para garantir essa qualidade, né? É difícil imaginar que, primeiro, que você tem que ter intencionalidade, a intenção de mentir, né? Segundo, que assim, essa mentira tem que ser no conjunto, né? Tem que ser coletivo, porque uma editora, ela pode mentir, mas para ela fazer diferença no resultado total, é muito difícil. Então tem que ser uma decisão conjunta ali, todo mundo vai dizer, não, vamos mentir porque a gente quer fazer isso. E segundo, que tem que permanecer mentindo, né? Porque a gente tem que constatar que aquele dado, ele é sólido. Então, é difícil, né? É claro, assim, a gente tem sido muito provocado na Nielsen, né? Comparação do book com a pesquisa, eu acho que é uma coisa natural, né? Agora que está tudo dentro da mesma casa. É claro, o book tem uma precisão, né? Ou seja, não que a pesquisa tenha erro, não, a margem de erro é muito pequena, mas a do book é menor, porque a hora que o livro apita no caixa, ele cai, o sistema joga ele direto numa caixinha, classificando esse livro, tá certo? E botando essa informação para rodar. A produção, ela depende de uma pessoa respondendo. Então, existem limites que são muito tênues, né? Então, por exemplo, você pega um livro de filosofia, eu vou citar um livro aqui, sem fazer propaganda, O Mundo de Sofia, você pode classificar como literatura juvenil, literatura adulta, filosofia, que mais? Então, depende da pessoa que está respondendo. E depende da organização da editora, tá certo? Porque uma editora mais organizada, esse livro vai estar catalogado lá, e independente de quem responder, já tem mais ou menos... Quando você tem uma editora que, assim, organizada no sentido, assim, as coisas mais documentadas, né, mais digitalizadas, você depende daquela pessoa. Então, a margem de erro, ela é um pouco maior, né? Mas a gente tem uma abrangência de canais e que o book não retrata, né? Então, as pesquisas, elas se complementam, né? Elas não são excludentes, uma olha para a indústria, outra para o varejo, né? E a gente tem métodos qualitativos, né? Há formas de se fazer isso. Assim, eu acho muito difícil pensar que a indústria mente coletivamente, até porque quem ganha com isso? A indústria não ganha com isso. Eu acho que estão querendo mentir só para essa pessoa, Léo, tá? Porque a gente quer enganar ela, todo mundo quer enganar essa pessoa. E eu queria te dar um abraço, na verdade, no dia que eu te vi. Eu vi você ali e eu fiquei emocionado também, só que fiquei registrado. A gente agora, daqui a pouco a gente vai fazer as indicações, mas antes a gente vai para o momento Metabooks. E estamos aqui novamente com o Ricardo Costa. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Fábio? E aí, pessoal, beleza? Acho que vale falar, Ricardo anda muito ocupado, a gente tá difícil fazer o nosso momento aqui, porque ele tá fazendo outros conteúdos muito valiosos para Metabooks e também falando de vários mercados. Conta mais um pouco sobre as lives que a Metabooks está fazendo. Pois é, Fábio, a gente está fazendo a série
Conexão Metabooks, que são lives com profissionais internacionais, gente com bastante experiência de mercado aí. A ideia é ouvir o que está acontecendo, tirar experiências, aprender o que fazer, o que não fazer, muitas vezes também, né? Tentar aproveitar com os acertos e os erros dos outros, né? A primeira live foi com o Ronald, da Alemanha, o CEO da MVB, o Alexandre Martins Fontes, aqui do Brasil, e o Ed Navodka, que é um jornalista norte-americano, os três, cada um falando da sua perspectiva da sua região. A gente vendo aí, isso foi bem lá, depois de 2 meses de Covid, então a crise já estava um bocado andando, a Alemanha estava começando a voltar a abrir suas lojas, então foi bacana ver como que foi esse processo. Depois nós conhecemos o mercado árabe e um pouco do mercado africano numa conversa com a Sheikh Budur Al-Kazim. Conversamos também com o Jürgen Boas, presidente da Feira de Frankfurt, para ver, entender um pouquinho a visão dele do futuro das feiras. É uma coisa bastante interessante, né? Pensar como é que isso vai mudar, se isso vai mudar daqui para frente. E ele falou rapidamente também, lógico, sobre a própria Feira de Frankfurt 2020. A penúltima live foi na semana passada com a editora canadense, que também é responsável pelo Canadá como país convidado de honra da Feira de Frankfurt. Essa live ela será disponibilizada na próxima segunda-feira no nosso canal do Facebook, já legendada. Então, as lives acontecem originalmente em inglês e cerca de uma semana depois a gente disponibiliza a live legendada. E ontem a gente teve uma conversa muito interessante com o Rudiger, que é um austríaco que trabalhou já com a Feira do Livro de Frankfurt e hoje é um grande especialista em análise de mercado. Ele escreve sobre estatísticas, sobre economia relacionada ao mercado do livro, sobre tendências do mercado do livro e globalmente, não é só a Europa que ele analisa, não é nem só a Áustria e a Alemanha, ele analisa globalmente. E conversamos também com o Luiz Gaspar, que é diretor da Nielsen Books para a América Latina. Foi uma conversa bem interessante e vale ressaltar o que o Rudiger apontou, o que o Rudiger falou em relação ao momento que nós estamos vivendo, né? A conversa começou com o Marcelo Joia, que foi quem mediou essa conversa, levantou, bom, então qual é o tamanho do monstro? Que monstro é esse? Como é esse monstro que a gente está enfrentando agora? E o Rudiger, bem propriamente, com bastante propriedade, ele falou assim, olha, eu acho que não é um monstro, porque um monstro você conseguia derrubar, se tivesse a arma apropriada, você destruiria. Eu prefiro uma outra metáfora, que é uma metáfora de uma colmeia, né? Uma colmeia, as abelhas ali, você dá um tiro na colmeia, você pode até acertar uma ou duas abelhinhas ali, mas vão ter outros milhares que vindo contra você e te atacando. Então, a gente precisa pensar em maneiras mais específicas e diversificadas de enfrentar cada um dos problemas. A gente tem questões de canal, de distribuição, canais de venda, comunicação com o cliente final, a própria produção do livro. Então, são tantos aspectos que a gente precisa endereçar e cada um específico na sua região. Às vezes não é nem no país, é na região, uma micro-região dentro do próprio país. Foi uma conversa bem interessante, vale a pena o pessoal assistir, ele está disponível em inglês no momento, daqui a alguns dias, daqui mais uma semana mais ou menos, a gente vai ter também essa live disponibilizada com legenda. Fica aí a sugestão para o pessoal. E é só acompanhar no facebook.com/metabooksbrasil. Não é isso? Isso aí, Fábio. Então tá bom. Muito obrigado e até a próxima semana. Valeu. Valeu, Fábio. Valeu todos aí. Abraço. E agora vamos para as nossas indicações da semana. Aê! Uhul!
Fabinho, acho que é melhor você começar hoje. Tá bom. Eu vou começar falando o seguinte. Eu tô desde que o estúdio Ghibli, que é um estúdio acho que mais famoso, talvez, de animação japonesa, ou pelo menos mais cultuado, eu estou aqui maratonando, e eu não sei. E a última pergunta, quando eu assisti o filme do Totoro, meu filho me perguntou por que eu tava chorando e ele não. Mas é porque são filmes super bonitos, eles atingem a todas as idades, e eu acho que, tipo, você tem o meu amigo Totoro, Ponyo, Viagem de Chihiro, eu acho que vale, é literalmente filme de toda a família, e é muito bacana. Essa é a minha indicação. Castelo Animado, Fábio. Hã? Castelo Animado. Não, incrível. Todos são incríveis mesmo. E você, Leobino? Essa semana, eu assisti ao documentário do Walter Mercado, que tá no Netflix. Eu fui completamente sem expectativa e, por fim, eu adorei o filme. É super sensível, super bonito o filme, eu recomendo muito. Porque, enfim, é uma pessoa que é icônica, que foi icônica nos Estados Unidos e também chegou aqui no Brasil, e de repente ele cai no ostracismo de uma forma muito doída, assim, e eu fui com expectativa zero, assim, eu realmente gostei bastante do filme. Assisti ontem à noite. O filme se chama Ligue Já, o legendário Walter Mercado. Eu acho que é isso, porque tá meio... Ele é o Ligue Já? Eu Ligue Já. Ele foi engambelar. Eu não vou ficar contando, né? Porque senão eu faço spoiler. Assistam. Eu não sabia, mas eu já anotei aqui, porque realmente acho que a gente entrega um pouco a idade também, que acho que tem uma geração toda que não conhece essa maravilha que era. É verdade. E você, Mari? Bom, eu tenho 2 dicas, na verdade. Eu tenho o Destacamento Blood, do Spike Lee, que está no Netflix. É um diretor que eu gosto muito. Eu gostei muito. Eu acho super marcante, assim, pelo momento que a gente está vivendo, né, por todo esse debate de racismo, enfim, gostei pra caramba. E tem um autor que eu tô lendo, na verdade, assim, eu li um livro e eu gostei muito, e aí eu fui atrás de outros livros e eu furei a fila, que é o Michel Albi, Diário da Queda. É um livro muito bacana, tem uma pegada urbana, assim, pra mim ele tem um quê meio Rubem Fonseca, não sei se faz sentido, não sou especialista no assunto, mas eu acho que ele tem eu tenho gostado bastante das coisas que ele produz e tenho lido bastante o que ele escreve. Ele tem uma espécie de trilogia meio informal, que você quer dizer, tipo, os livros são meio memoriais, assim, mas é super bonito mesmo. É isso aí. Então, Léo, é isso por hoje? Será que temos um programa? Eu acho que sim, né, Mari? Eu acho que sim, gente. Obrigada. Adorei participar. É sempre muito bom ver vocês e conversar com vocês. Quando essa pandemia acabar, a gente vai tomar cerveja. Vai ser aqui em casa que eu estarei com terraço. Na varanda gourmet do Leonardo Neto, que agora ele é... É a varanda de Friends. Isso. Muito bom, gente. Obrigado você que está ouvindo, e até semana que vem. Na próxima tchau. Falou, tchau. Gente, obrigada.